Sejam todas muito bem-vindas, estamos começando mais uma aula e hoje será uma maquiagem inspirada na maravilhosa diva Katy Perry. Vamos fazer uma maquiagem com bastante brilho. Bora fazer uma maquiagem neutra, muito usável e vamos entender o que Dona Katy Perry usa na maquiagem dela que a gente pode, pegar pra gente também. Então, essa é a maquiagem da Katy Perry que nós vamos nos inspirarmos hoje. É uma maquiagem toda neutra, com bastante sombra cintilante. Não é uma maquiagem que nós vemos aquele côncavo mais marcado, não é uma maquiagem que a gente vê aquele pretão embaixo ou um delineado, não tem delineado gatinho, tem mais sombras cintilantes do que opacas, tanto em cima quanto embaixo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos trazer a maquiagem da Katy Perry para nossa realidade. O batom nude combina muito bem com o olho assim, fica chiquérrimo. Sabe aquela maquiagem que você tem dúvida na hora de fazer? Por exemplo, você foi convidada para um casamento, para uma festa de 15 anos, para um batizado, para qualquer coisa. Você foi convidada e você tá com dúvida, meu Deus, que maquiagem que eu faço? Essa aqui é uma maquiagem que eu, Tami, tecnicamente, e também o meu gosto pessoal, eu considero que vai caber para qualquer evento. O cílio postiço é a única coisa que tá dando o peso dessa maquiagem. Então é uma maquiagem que, na minha concepção, é uma maquiagem muito sofisticada, que passa para os outros esse ar de sofisticação. Deixa eu te mostrar aqui uma outra foto mais de pertinho para você ver alguns detalhes aqui do olho. Vocês conseguem ver que na parte de cima do olho tem sombra cintilante, tem uma leve sombra, um leve sombreado, né, no olho, mas não tem aquele côncavo que a gente sempre faz. Tem um cílio postiço lateral bem lindão, bem presente, bem pretinho. E na parte de baixo dos olhos também tem sombra cintilante. Pra gente começar a fazer a maquiagem aqui da Dona Katy Perry, primeiro eu vou te mostrar algo diferente que eu não mostrei nas últimas aulas que nós tivemos por aqui, nas sobrancelhas. Então, eu estou com a minha pele pronta. Eu usei hoje a base da Visela, que é essa daqui, ó. Olha isso, gente, tá cortada, porque eu sou dessas, que corta as embalagens pra usar até o final. Só que aí, claro, né, que eu coloquei aqui um plástico para que ela não resseque. Então essa aqui é a base número 2 da Visela, mas eu não uso ela pura, eu uso ela com o escurecedor da Dalla Makeup, uma gotinha assim, ó, de nada, tá aqui ainda, ó. Uma gotinha desse marrom bem escuro, eu misturo na base, misturo bem e aplico. E olha como a cor fica perfeita pra mim. Depois eu não apliquei corretivo hoje, eu apliquei uma segunda camada da base nas olheiras. Apliquei pó selando toda a pele, então a pele tá toda sequinha. Essa base, ela é uma base mate, mas ela não é extremamente mate. Eu me sinto confortável com ela, eu não apliquei uma camada exagerada de pó. E eu me sinto com a pele ainda radiante. E eu só tinha aplicado hidratante antes, eu não tinha aplicado mais nada, não tinha aplicado assim um monte de produtos. Então, apliquei hidratante, minha pele tava limpa, apliquei hidratante e vim já com a base. Nem apliquei primer hoje, deixei o primer pra lá, que eu tava aqui com pressa, essa é a verdade. E fiz a sobrancelha, preenchi a sobrancelha com sombra. Pincel chanfrado e sombra coquette da MAC. Essa é a sombra que eu uso na minha sobrancelha desde 2014, faz muito tempo que eu uso ela, porque realmente ela fica muito boa em mim. E hoje eu quero te mostrar uma maneira de deixar a tua sobrancelha meio com aquele ar mais despojado, despenteado, toda bagunçadinha, caso você goste. Tem pessoas que não gostam desse efeito e tá tudo bem. Existe uma técnica que as micropigmentadoras não, as designers de sobrancelha estão usando, que eu não vou me lembrar o nome agora, que eu realmente não sou, né, dessa área da micropigmentação. Mas se você pegar, que deixa a sobrancelha toda descabeladinha, inclusive com o pelinho bem em pé, caso você queira. É uma técnica muito bacana para quem não tem muito volume na sobrancelha, para quem não tem realmente muito pelo, como eu, por exemplo. Então eu peguei aqui uma máscara de sobrancelhas, essa aqui é da NYX, é a cor 3. Tem da Avon, da Vult, da Dylos, tem de várias marcas diferentes, a da Avon inclusive é muito boa. Peguei a da NYX na cor 3, tirei bem o excesso do aplicador, vocês viram? Eu vou mostrar aqui a diferença para vocês numa sobrancelha para outra. Então, eu tenho que ir com a mão leve. Esse gel de sobrancelha, se eu pentear, olha, pra cima, vai deixar minha sobrancelha assim, ó. Mais pra cima. Então é isso aqui que eu quero te mostrar hoje, esse efeito. Então, claro, eu já preenchi a minha sobrancelha, então eu não estou preenchendo com o gel. Inclusive a pontinha, ó, eu vou tirar aqui na minha mão, porque senão eu vou fazer caca na sobrancelha com certeza.
Então, tem muita gente que usa a sobrancelha todinha pra cima, assim, ó. Bastante pra cima. Eu, Tami, não gosto assim. Eu gosto assim, ó. Deixa eu te mostrar como. Penteio pra cima e depois só a pontinha do pelo eu jogo pro lado. Agora, olha o quanto dá volume a diferença. Olha a diferença de volume que dá de um lado pro outro. Então, fica uma sobrancelha mais cheia e fica uma sobrancelha mais natural. Por que eu tô trazendo essa dica hoje pra vocês? Porque a sobrancelha da Katy Perry está, assim, preenchida, só que bagunçada. Então, por isso que eu trouxe essa dica pra vocês. Isso aqui não é obrigatório fazer, tá? Não é obrigatório. Eu tô trazendo aqui como um plus pra vocês. Só que isso aqui vai deixar a sobrancelha... Peraí que eu tenho que pegar que já secou. Vai deixar a sobrancelha despenteada. Então, se tu não gosta, se tu tem toque, se tu gosta da sobrancelha extremamente certinha, tu não vai gostar disso aqui e tá tudo bem. Então, eu tiro bem o excesso do aplicador, principalmente da ponta. Tiro o excesso da ponta aqui na minha mão, porque senão eu vou fazer caca. Então, olha ali, ó, tirei na minha mão. E com a mão bem leve, eu só penteio assim, ó, pra cima um pouquinho. Pra cima. E ajeito, ó, a pontinha um pouquinho pro lado. Pra dar esse ar de sobrancelha mais bagunçada, de sobrancelha mais despenteada. Certo? Então você não é obrigada a fazer isso. E hoje eu vou deixar assim, a sobrancelha fica um pouco mais grossa, fica mais cheia e fica com mais volume. Então, tô trazendo aqui, pode ser que vocês não gostem, mas tá tudo bem, tô trazendo apenas aqui uma outra técnica, um outro jeito de fazer, certo? Você pode preencher antes ou não, depende como é que é a tua sobrancelha naturalmente, depende o que você quer fazer, certo? Qual é o efeito que você quer. Vou terminar minha pele aqui junto com vocês agora. E eu vou usar a paleta de contorno da NYX. Quando a gente tem tons de contornos diferentes numa paleta, por exemplo, se você comprar paletinhas de 3 cores de contorno da Boca Rosa, da Mica Rocha também tem da Eudora, eu já vi produto assim. O que você pode fazer? Você pode testar num primeiro momento as sombras, as cores sozinha. E se você achar, essa cor tá muito quente, essa cor tá muito escura, essa cor tá muito clara, essa cor tá isso, essa cor tá aquilo, começa a misturar as cores. Vou te dar um exemplo. Essas 2 cores aqui dão certo pra mim. Na verdade, essas 3 cores dão certo pra mim. Só essa aqui que não, que é bem mais escura. Só que as 3 cores sozinhas, nenhuma fica tão boa. Essa fica muito quente, essa fica muito cinza e escura, e essa fica muito cinza e clara. Então eu posso misturar as 3 cores no meu pincel, se eu quiser, e fazer o meu contorno. Claro que eu já testei isso, né? E tô te trazendo aqui hoje uma mistura, né? Uma ideia de misturas de produtos para enriquecer aqui a nossa live, a nossa aula. Então, cor de contorno, você tem que prestar atenção que fique mais escuro que a sua pele, que não fique manchado, que não fique muito laranja. Então, você pode tranquilamente fazer essas misturas entre os produtos. Ó, peguei já a cor errada, peguei a cor mais escura lá da paleta. Deixa eu limpar aqui no meu paninho. Limpei o pincel, agora vou pegar então as 3 cores do meio. Do meio nada, né? As 3 cores que não são tão escuras. Essa paleta de contorno eu uso muito nas minhas clientes. Eu tenho cor de contorno aqui para fazer quase em todo mundo. Eu só não vou ter cor nessa paleta para fazer contorno numa pele negra muito escura, quase retinta, que é aquela pele negra realmente bem escura. Mas aí eu tenho outros produtos, né, que eu uso também. Mas essa daqui eu consigo fazer em até pele negra tranquilamente, porque a cor escura é bem pigmentada. Inclusive teve um dia que testando em mim só pra ver, sabe? Porque é importante fazer isso. Testar os produtos, ver o que acontece, eu dei uma chinelada bonita em mim mesma. Porque não adianta você pegar um produto super escuro assim, ó, super escuro pra fazer contorno, e pegar bem pouquinho. Se você tem a pele clara, não vai adiantar. Você precisa pegar um produto o mais parecido possível dentro daquilo que você quer, e não realmente um muito escuro achando que vai dar certo. É a mesma coisa com blush.
Eu não posso pegar um blush que dá certo em pele negra e passar bem pouquinho e achar que vai dar certo, porque certo que vai manchar. Até porque os produtos de pele escura, eles são muito mais pigmentados, precisa ser. Além deles ser mais escuros, eles são mais pigmentados. E o contrário também não funciona. Se você tem pele negra, pele bem escura, e você pegar um produto de pele clara e passar várias e várias e várias camadas, não vai adiantar. Não vai ficar mais escuro do que ele é. Então já fica uma dica aí pra vocês sobre cor de contorno. Fiz o meu contorninho. Vou pegar aqui também pra fazer o meu contorno de nariz. Aplicar blush iluminador e a gente vai começar a maquiagem, então, da Katy Perry. Fiz a mesma mistura no meu pincel lá das 3 cores e vou fazendo, ó, um escurinho aqui no meu nariz. Eu já sei de cor e salteado aonde eu faço o meu contorno de nariz, mas isso não foi sempre assim. Eu tinha medo de fazer contorno no meu nariz. Primeiro que durante um tempo eu achava que eu não precisava fazer contorno no meu nariz. E só depois de um tempo eu fui entender que sim, que eu precisava fazer, se eu quisesse, é óbvio, porque ninguém é obrigado a fazer nada, né? Mas eu entendi o quanto o contorno, depois que eu aprendi realmente fazer certinho pro meu nariz, valoriza o meu nariz. Só que isso só aconteceu, só deu certo, quando eu realmente analisei todas as características do meu nariz. Eu entendi aonde ele é torto, aonde eu preciso afinar, por que que eu preciso afinar, o que que dá certo e o que que não dá. Fiz o meu contorninho, vou só pegar aqui o pincel do pó. Esse pincel não respira quando tu estiver fazendo isso, tá? Desculpa aí, tá? Fica engraçado, mas é a verdade. Esse pincel tá cheio de pó, porque eu acabei de usar pra aplicar, né? Então ele tá cheio de pó. E o que temos agora? Contorno foi. Vou usar também uma paleta hoje de blush com vocês pra mostrar coisas diferentes. Essa paleta de blushes é da Miss Rose. Acho que é Miss Rose o nome. Não sei. É uma paleta que eu comprei pra usar nas minhas clientes, pra ter várias opções de blushes. Então, temos várias opções mesmo. Hoje eu vou lá do rosinha mais clarinho. Vamos ver se ele vai pigmentar. Não uso muito em mim essa paleta porque eu esqueço, né? Porque ela fica lá na minha case de trabalho. Ficou aquele rosinha, sabe? Olha como é pigmentada, né, essa paleta. Tem uma cor um pouquinho mais alaranjada em cima, tem cor rosa mais escura, tem bronze, tem marrom bem escuro. Então, se eu quiser maquiar alguém de pele negra, eu tenho cor. Se eu quiser um blush mais rosado, mais alaranjado, tudo eu tenho ali. Então, muito boas essas paletas, gente, pra quem trabalha realmente com maquiagem. Mas, se você não trabalha com maquiagem, você quer comprar paletas de produtos, você também pode. O que você precisa entender quando você tem uma paleta? Não adianta você comprar essa paleta aqui. Deixa eu te dizer por quê. A não ser que ela estiver muito barata, em promoção, ou que você gostou mesmo, se joga, né? Você é livre pra fazer o que você quiser. Mas, por exemplo, eu nunca vou usar esse blush. Nunca vou usar esse aqui. Nem esse aqui, talvez. Talvez eu use esses 4 primeiros e esse aqui. Mas esses 3 são muito escuros pra mim. Pensa, se esse aqui deu certo e até dei uma chineladinha ali que eu tive que esfumar com o pincel de pó, imagina se esses aqui de baixo vão dar certo. Então, eu posso usar eles como sombra, é claro, posso usar. Mas talvez não valha tanto a pena, sabe? Então, se você comprar alguma paleta, por exemplo, a paletinha da Boca Rosa que eu sempre uso aqui com vocês, é bom você comprar sim tons que dá certo pra você dentro de uma mesma paleta, mas que você consiga usar todos, só que misturando eles, porque aí você vai ter imensidão de misturas ali entre aquelas cores e aí você sempre vai ter um blush diferente pra usar. Iluminador eu não tenho nenhum diferente pra mostrar, que eu não tenho muitos. Ah, vou usar, já sei, não vou usar iluminador do rosto não, vou usar uma sombra pra te mostrar que você pode usar sombras como iluminador, desde que a sombra seja bastante cintilante, bem bonitona e que a cor esteja, né, tudo certo aí pra você. Então eu vou misturar, deixa eu pensar, essa aqui é a paleta da Nadia Tambasco, a gente vai usar ela lá nos olhos hoje também. Eu vou misturar hoje esse rosado com esse dourado, então o rosado com o dourado.
Olha que bonito que ele fica. Essas sombras são realmente, ó, muito cintilantes. Muito, muito, muito poderosas. Tá vendo? Bem lindão. Já vou deixar ela aqui porque a gente vai usar ela lá nos olhos. E vamos começar a maquiagem dos olhos, então, inspirada na diva maravilhosa, perfeita, Katy Perry. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa, eu amo a Katy Perry. Eu amo as músicas dela, eu amo a história dela é uma história muito bacana. Se você quiser assistir, tem um documentário, eu não sei se tem na Netflix ainda, mas eu assisti anos atrás na Netflix um documentário sobre a vida dela, sobre a carreira dela, muito bacana. Quando eu gosto principalmente de um artista, eu gosto de saber um pouquinho mais da vida dele, porque a gente não faz ideia das lutas, dos perrengues que muitas vezes os artistas passam até chegar lá pra quando a gente conhece eles. Então eu acho muito bacana mesmo. Então, vamos começar preparando a nossa pálpebra. A minha pálpebra já está com corretivo. Mesmo assim eu vou pegar, com base na verdade, tá? Mesmo assim eu vou pegar um pouquinho mais direto na esponja, olha só. Vou fazer uma coisa diferente hoje também. Direto na esponja, eu vou aplicar um pouquinho de corretivo a mais. Não é corretivo, é base, desculpa. Essa base ela é bem pigmentada, então ela vai funcionar aqui como primer de olhos, né? Como base de sombras. Se for uma base ralinha, não vai funcionar, tá? Tô fazendo isso por quê? Porque quando eu fiz a minha mistura da base de hoje, eu fiz uma quantidade exagerada, sobrou base aqui. Então eu nem usei corretivo hoje, eu usei a própria base aqui como uma segunda camada ali nas olheiras e tô usando também como uma segunda camada aqui nos olhos para ter então essa preparação aqui da minha pálpebra. Essa esponjinha pequena é maravilhosa. É maravilhosa ter uma opção, né, de esponja pequena, te ajuda demais. Não precisa ser essa aqui tá toda alinhada, coitada. Essa aqui, gente, ela é tão velha, mas ela é tão velha. Eu já usei tanto, que coitadinha, né, o jeito que ela tá. Ela é da Beauty Blender. Não precisa ser essa, né, obviamente. Tem a Sister da Mari Saad com a Oceane, que é maravilhosa. Que é a esponja da Mari Saad, que é menorzinha. Selando com pó a minha pálpebra fixa, canto interno e canto externo. Sempre falo isso pra vocês e vocês vão me ver começando a maquiagem aqui 400 vezes da mesma maneira. Por quê? Porque é a maneira que funciona. Então, sela a tua pálpebra. Não precisa selar a pálpebra móvel, porque senão não vai grudar a sombra e você já vai entender por que eu quero que a sombra grude ali. A maquiagem da Katy Perry, vamos dar uma olhadinha de novo? Se a gente olhar nesse olho aqui que tá mais alto, sabe? Aqui, ó, que tá mais alto. A gente consegue ver que tem uma sombra cintilante no começo, mais clara, e uma sombra mais escura no final, que também parece ser cintilante. Não dá pra ver se tem necessariamente um delineado, ou se é a máscara, ou se é o próprio cílio postiço. Eu acho que tem um delineado ali, sim, um delineado um pouquinho mais esfumadinho, que é o que a gente vai fazer hoje. Na parte de baixo dos olhos, depois a gente olha de novo, mas também tem sombra cintilante. Então, olha só o que nós faremos de diferente na maquiagem de hoje. Nós vamos usar apenas cores cintilantes. Teve uma vez que uma lindeza me perguntou, inclusive a Lívia, eu me lembro dessa pergunta da Lívia. Olha eu, gente, às vezes eu lembro de umas coisas que nem eu acredito. A Lívia me perguntou, não sei se a Lívia tá ainda aqui, ela me perguntou se a gente sempre precisa aplicar sombras mate lá no côncavo, lá pra cima. E na teoria, sim, a gente precisa dar profundidade lá em cima no nosso côncavo e pálpebra fixa. E quem precisa dar profundidade bem pra cima ou pro lado também, precisa sim causar uma sensação de sombra. Então é a mesma coisa que com o contorno. Contorno a gente não usa com brilho, a gente usa sem brilho. E no olho, essa regra seria, a resposta seria essa, que a gente use sombras cintilantes na pálpebra móvel, pode subir um pouquinho, é claro, que a gente use sombras cintilantes no cantinho e abaixo da sobrancelha, mas que para dar aquele acabamento seja sem brilho. Mas hoje a gente vai fazer com brilho num primeiro momento. Não vou usar nenhuma cor sem brilho, sem cintilância, apenas pra gente testar, pra nós vermos o que vai acontecer nessa maquiagem. Bora lá? Então eu vou escolher uma sombra, nem escolhi ainda, tá? Eu vou escolher uma sombra dessa paleta, pode ser essa aqui, ó, a Cosmic, e depois a gente vai usar a Brownie, que é um marronzinho, ó, olha eu testando as sombras.
E eu vou aplicar com um pincel. Então, peguei essa sombra e eu vou com calma aqui, ó, grudando ela na minha pálpebra. E a gente vai entender hoje também algumas coisas aqui sobre teoria de onde dar profundidade no olho e tudo mais. Então, quando eu vi essa maquiagem da Katy Perry, a primeira coisa que eu pensei foi: vou poder explicar para as meninas fazendo essa maquiagem, para as minhas lindezas e super lindezas, alguns detalhes sobre maquiagem cintilante versus maquiagem com maquiagem que dá profundidade, que é aquela maquiagem sem brilho. Então, eu vou subir aqui bastante essa sombra. E eu fiz mais ou menos, ó, 2/3 do olho. O mesmo pincel, dei só uma limpadinha. Agora eu vou pegar essa sombra mais escura, que é a Brownie. Vou tirar o excesso dela e vou grudar ela aqui. Então, é um marrom com brilho, um marrom cintilante. Sombras cintilantes, quando elas se encontram, é muito mais fácil de esfumar aqui, ó, a transição do que sombras que não têm brilho. É bem mais fácil. Só que tem aquele esquema ali que eu te falei. A sombra com brilho, ela não te dá aquela profundidade. Então, você nunca vai conseguir fazer aquele olho com um cantinho, por exemplo, bem pretão, com sombra com brilho. Não vai ficar. Por enquanto tá marcado, claro, né? Porque eu não tô esfumando a bordinha. E agora eu vou pegar um pincel de esfumar, vou limpar ele, porque ele tá sujo de sombra marrom sem brilho. Então, tô limpando na minha toalhinha aqui embaixo. Por que tu usa isso, Tami? Porque facilita demais. Eu preciso limpar os meus pincéis. Então, agora, aquele pó que a gente aplicou, selando essa região aqui de baixo, vai me ajudar a esfumar as sombras de uma maneira muito mais fácil. Então, em vez de eu aplicar aqui a sombra para fazer o meu esfumado, eu tô esfumando as sombras que eu já apliquei ali. E tirei as marcações. Certo? Agora, a gente vai deixar assim por enquanto. Depois a gente vai pensar se a gente vai fazer diferente ou não. Beleza? Agora a gente vai fazer um delineado esfumado. Pra gente fazer um delineado esfumado, pode ser de várias maneiras diferentes. Hoje eu vou fazer direto com sombra. Olha só, eu vou pegar um pincel chanfrado, uma sombra preta e vou fazer um delineadinho com sombra. Então deixa eu só catar um pincel chanfrado aqui. Às vezes quando eu quero o pincel ele some, né? Olha, esse pincel tá sujo de verde, então eu tenho que limpar ele. Pra eu limpar esse pincel, precisa ser com limpador de pincéis mesmo, tá? Então, a minha toalhinha que tá aqui embaixo, ó, já serve pra limpar o meu pincel. Borrifei o meu limpador de pincéis na toalhinha e agora, com gentileza, mas com precisão, eu limpo o meu pincel esfregando ele aqui. Cuidado pra não fazer de qualquer jeito assim. Faça na ordem da cerda, sabe? Ó, o movimento melhor pro pincel chanfrado é assim, ó. Mas você pode fazer assim também, só que daí tem que ser com bastante leveza. Então, tá limpo o pincel, só tenho que esperar ele secar. Enquanto o meu pincel tá secando, eu já vou preparando aqui o cílio postiço que eu vou usar. Então, eu vou pegar já a cola. Então, eu vou tirando aqui. Gente, eu não sei que cílio é esse. Esse cílio tá numa embalagem que não é dele. Então, vocês vão ter que me perdoar, porque eu não sei que cílio é esse. Ele é daqueles um pouquinho mais chatinhos de colocar, porque ele tem tipo uma linha de costura. Então, ele é bem molengo. Tô tirando a colinha dele, porque ele tá usado, né? Vou fazer a mesma coisa lá no outro. Pra fazer um delineado esfumado, eu posso fazer de diversas maneiras. Eu posso fazer com sombra, como eu vou mostrar pra vocês hoje. Posso fazer com lápis. Eu posso fazer com delineador em gel. Eu posso fazer com delineador com sombra líquida, tipo o BT Velvet da Bruna Tavares.
Mas eu não posso fazer com delineador em caneta ou delineador líquido. Por que que eu não posso fazer? Não é que eu não posso, mas é que dificulta demais. Por quê? Porque os delineadores líquidos, que é o líquido ou em caneta, eles secam muito rápido. E aí você não consegue esfumar de uma maneira bem bonitona. Então, se você quer fazer um delineado esfumado, fuja do delineador em caneta ou líquido, porque eles não vão te ajudar tanto. Escolha sombra, lápis ou delineador em gel ou BT Velvet, certo? Limpei aqui os cílios, vou botar ele de volta na caixinha. O pincel está sequinho e vamos de sombra. Então, eu não vou molhar o meu pincel para fazer este delineado. Eu vou pegar a sombra preta, tiro o excesso e começo o meu delineadinho. Dá para fazer de diversas maneiras diferentes, não precisa ser assim. Só tira o excesso para não cair sombra, ó. Bate teu pincel, tá? Basicamente o que eu vou fazer é preencher de preto a raiz dos meus cílios. E depois com outro pincel esfumar. Não preciso me preocupar em fazer isso aqui bonitinho agora. Eu só não vou fazer gatinho, então eu venho só até o final aqui do olho. Olha, temos um delineado. Muitas vezes vocês têm muitas dúvidas, muita dificuldade na hora do delineado. E você esquece que você pode ir para o mais fácil em vez de começar pelo mais difícil. É muito mais fácil fazer com sombra ou com lápis do que fazer com delineador em gel ou em caneta num primeiro momento. Claro que o efeito fica diferente, mas para você treinar, pegar o jeito, é ótimo. E uma coisa também que é legal é que você pode fazer assim com lápis, por exemplo, pro dia a dia, porque é muito rápido de fazer. Deixa eu pegar um pincel para esfumar isso aqui. Então eu vou pegar o E21 da Ruby Rose, que é este aqui, que é o pincel Severino. Sem nada, limpinho. E vou esfregar de um lado pro outro. Como tem sombra cintilante na minha pálpebra, vai esfumar de uma maneira muito fácil. O cintilante esfuma de uma maneira muito mais fácil do que o opaco. Isso serve pro teu iluminador também, pro teu blush também. Por exemplo, se tu usar um blush com brilho, ele esfuma de uma maneira mais fácil do que o blush opaco. As partículas cintilantes, as partículas de brilho que tem no produto, faz o produto ser mais esfumável. Olha, caiu um monte de sombra preta aqui, agora eu tenho que arrumar. E temos um delineado esfumado. Eu apenas queria, com esse delineado, que a minha maquiagem, que o meu olho ficasse mais contornado. Pincel de pó. Para varrer o que caiu. Aqui caiu sombra bastante cintilante. Sombra cintilante é muito difícil de tirar. Muito difícil de tirar da pele. Vai ficar ali, porque tem muito o que fazer não. Agora, máscara de cílios e cílios postiços. Nunca imaginei que eu traria pra vocês uma maquiagem sem fazer num primeiro momento, né? Calma aí, tá? Calma aí. Sem fazer aquele côncavo, né? Com marrom cintilante e tal. Com marrom opaco, quer dizer. Máscara de cílios nos dois olhos, então, de uma maneira bem rapidinha, porque como vem os cílios postiços, eu não preciso dar muito volume aqui. Vou pegar o cílio postiço, cola. Não aplica cola demais, não aplica cola de menos. Você vai achando aí o ponto certo da cola. Que é mais ou menos isso. É um filetinho de cola por todo o cílio. No outro, filetinho, ó, de cola. Essa cola é da Atelier Paris. Não precisa ser essa. Inclusive, não é a cola que eu indico. Vocês vão ver eu sempre falando a mesma coisa, porque
Quando a gente compra um produto, tende a durar muito, né? Principalmente que nem esse, que é uma cola de cílio. Dura muito tempo uma cola de cílio. Então, vocês vão me ver por muito tempo usando essa, né? Eu não vou comprar outra se eu tenho essa. Esse cílio é um cílio levemente lateral. Leve, não é demais. Gruda bem o meio e depois vai numa pontinha por vez. Cílios postiços, gente, não faz mal nenhum, tá? Desde que você use uma cola certinha, uma cola de cílio mesmo. Não vai usar Super Bonder, pelo amor de Deus, ou cola de tecido, cola de papel, cola de sei lá o quê. Que tem gente que usa de tudo, né? Ó, meu cantinho interno aqui descolou. E agora colou muito pra cima. Vou ficar segurando aqui o máximo que eu conseguir, ó. Sem piscar. E você não é obrigada a usar cílios postiços com delineado, tá? Você não é obrigada a fazer delineado toda vez que você quer usar cílios postiços. Eu já usei várias vezes aqui com vocês cílios postiços sem delineado. Inclusive, em umas últimas aulas aqui eu fiz isso. Mas, se você é bastante iniciante nos cílios, o delineado ele te ajuda e muito. Treine no seu dia a dia sem o delineado. Mas na hora de sair realmente com o cílio, o delineado ele vai te ajudar. É fato que vai te ajudar. Sabe por quê? Porque o delineado facilita o cílio postiço. Se a tua raiz aqui ó, do cílio tá bem pretinha e o teu cílio não ficar bem colado assim, ó, bem direitinho na raiz, ficar um pouquinho mais pra cima ou um pouquinho mais pra baixo, tá tudo bem. A cola não tá 100% seca, então eu tenho tempo, ó, pra dar uma ajeitadinha. Pressiona ele contra o teu olho, sabe? Aperta, pode fazer isso de olho, olhando pra baixo ou de olho aberto. De olho fechado não é uma boa num primeiro momento, sabe? Quando a gente fecha o olho enruga. E aí o cílio postiço ele vai enrugar. E ele pode enrugar junto com o teu olho depois que estiver bem seco, mas enquanto ele não tá seco, não. Então, por exemplo, nas minhas clientes hoje em dia, eu não aplico cílio de olho fechado. Minha cliente, ela fica olhando pra baixo. E isso é uma coisa que me atrapalhava muito no começo, porque eu aprendi lá nos primeiros cursos a aplicar cílios, tanto em mim, quanto nas minhas clientes, sempre de olho fechado. E isso dificultava demais a minha vida. E eu não entendia. Eu não sabia que era isso que dificultava. Então, depois que ele já tá coladinho, eu posso fechar o olho para dar uma olhada se tá tudo certo. Porque aí, quando ele enrugar, ele não vai descolar. Mas num primeiro momento ali que eu tô ajeitando ele, costuma ajeitar ele com o olho aberto. Então, o cílio postiço faz toda a diferença numa maquiagem, olha só. Esse cílio, ele não é muito grande, ele não é gigantão, mas olha como ele é um cílio bonito. Eu acho ele maravilhoso, bem lindo, né? Pena que eu realmente não sei que cílio é esse. Eu não sei, gente, mas se eu descobrir, eu venho falar pra vocês. Vou pegar aqui o batom, já vou passar o batom. Acredito que vai ficar bem parecido com o batom da dona Katy Perry mesmo. Amo esse batom. Amo, 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 amo. Este batom é um batom da marca Inglot. Inglot. Vamos analisar a parte de baixo da maquiagem da Katy Perry. Parece um lápis marrom na linha d'água e uma sombra cintilante esfumada. Olha, eu olhei muito, eu dei zoom aqui no computador, bastante assim, zoom, para conseguir perceber o que é na maquiagem ali dos olhos dela.
mas eu juro pra vocês que eu não consigo perceber. O que me parece é que é um lápis marrom com um cintilante por baixo. E é isso que a gente vai fazer, porque é o que eu consigo perceber. Só que a maquiagem dela tá com uma falha, e essa falha deixa a maquiagem super estranha. Que é entre o lápis da linha d'água e a sombra cintilante tem uma falha. Então eu vou te mostrar hoje como não deixar essa falha, tá? Então eu vou pegar aqui eu não vou pegar lápis marrom hoje pra não usar o mesmo que eu já usei com vocês esses dias. Eu vou pegar o quê? Um delineador marrom. Não, vou usar o BT Velvet. Vou usar o BT Velvet na cor Brown. Até porque eu uso pouco esse bichinho aqui e ele é muito bonito, deveria usar mais. Vou pegar o pincel pequenininho. Você pode fazer isso aqui com um pincel língua de gato, você pode fazer isso aqui com um pincel chanfrado, não precisa ser esse pincel. Ou pode ser um pincel lápis também, tá? E primeiro, eu vou esfumar e eu vou tentar esfumar bem na raiz do cílio. Vou tentar não fazer isso aqui muito grosso. Pegar mais e vou preencher a linha d'água. Mesma coisa lá do outro lado. Vai ficar um pouquinho diferente a parte de baixo dela. Porque como a dela tá falhada, inclusive parece que a maquiagem dela é mais clara. Vou pegar um cotonete. Só pra limpar aqui, ó. Dentro do olho. Não precisa fazer isso aqui assim, desse jeito, né? Tu pode fazer a maquiagem em cima, como eu te mostrei. E aqui embaixo fazer diferente. Fazer com preto. Ou você pode fazer com lápis bege. Desde que você entenda as suas características aqui de baixo. Porque a maquiagem aqui de baixo é super importante pra harmonia do teu olhar. Muito, muito, muito importante. Vou limpar o meu pincel aqui na minha toalhinha e vou esfumar. E agora com esse mesmo pincel, eu vou pegar a sombra cintilante, a sombra marrom cintilante que a gente usou lá em cima, que é da paleta da Nadia Tambasco, que é a cor Brownie. Tem ideia se isso aqui vai ficar bom ou não? Nós vamos testar. E coloco ela ali, ó. Ficou bem bonitinho, gostei. Ficou diferente. O BT Velvet Brown, ele tem um quesinho um pouco avermelhado. Isso pra mim é um detalhe nas sombras, nos BT Velvet da Bruna Tavares, bem importante. Tanto o Soft Brown, que é o marrom clarinho, eu também acho ele muito quente, muito avermelhado. Eu acho que poderia ser marrom mais neutro. Show de bola! Parte de baixo, vamos passar máscara de cílios. Eu vou passar um pouquinho de máscara de cílios em cima também. Vou passar primeiro em cima, principalmente aqui, ó, no cantinho interno. Porque às vezes ele não é que ele tá pinicando, mas tá quase pinicando. E às vezes quando a gente faz isso aqui, a gente levanta um pouquinho e para de incomodar. Pronto, parou. Então quando o teu cílio postiço ele estiver te incomodando, que não é pinicando, porque pinicando tem que tirar e colar mais pra fora, tá? Porque ele tá com certeza muito pra dentro. E pinicando não dá, gente. Se você ficar, insistir, você vai começar até a lacrimejar, dependendo, né, da pessoa. Pode começar até a lacrimejar. E essa dica do rímel ali na pontinha ajuda muito mesmo. Máscara de cílios aqui embaixo. Pra deixar o olho, ó, mais aberto. Se você não quer abrir os seus olhos, não aplique máscara de cílios aqui embaixo. Também não aplique esse marrom mais escuro por fora. Vou pegar uma sombra cintilante. Na verdade, eu vou pegar o iluminador do meu rosto. Não foi o que eu usei hoje, tá? Peguei o Soft and Gentle da MAC, que ele é um cintilante, mas não tão cintilante quanto as sombras da Nadia Tambasco. E eu vou aplicar aqui, ó. E eu já vou te falar sobre isso, tá? E cantinho interno também.
E a princípio temos a maquiagem da dona Katy Perry pronta. Porém, agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, vamos lá. Então, essa é a maquiagem inspirada na dona Katy Perry. Olha só. Vamos falar um pouquinho tecnicamente sobre esta maquiagem. Essa maquiagem a gente usou apenas sombra clara, cintilante aqui, sombra cintilante também mais escura aqui. Fizemos um delineado com sombra, cílios postiços, parte de baixo com marrom dentro da linha d'água e por fora, e o cintilante por fora do olho, ali na parte de baixo. Gostei bastante, gostei bastante. Iluminei o cantinho interno, porque isso é muito bom pra mim, e iluminei lá em cima, abaixo da sobrancelha. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Quando eu olho bem de frente aqui pro espelho agora, o que eu vejo? Essa maquiagem aqui, o que tá dando mais ênfase, o que tá deixando meu olho mais marcante aqui, não são as sombras. Um pouquinho a parte de baixo, porque o marrom dentro da linha d'água, né, é uma cor escura, principalmente pra mim, que sou bem clarinha. Mas, por exemplo, se você for mais morena ou gostar muito do lápis preto, pode ser preto. E aí o preto estaria, então, roubando, vamos supor assim, a cena da tua maquiagem. E os cílios postiços, e principalmente o cílio postiço que tá dando esse peso maior para essa maquiagem, esse amendoado pro meu olho. Tá trabalhando um pouquinho, sim, com o destaque abrindo o meu olhar. Se você não for usar cílios postiços, eu tenho certeza que essa maquiagem não vai ficar tão bonita por conta da falta. Se você tiver características parecidas com as minhas, é claro, vai sentir falta lá em cima da maquiagem do côncavo esfumado. Eu vou fazer agora o esfumado só de um lado para te mostrar. Então, deixa eu pegar o meu pincel e eu vou pegar um pó de contorno mesmo, que é uma sombra marrom clarinha. A gente vai fazer aqui agora um esfumadinho só de um lado, para você perceber umas coisas. Como eu subi bastante a sombra cintilante, o esfumado aqui tende a não pegar tanto, vamos dizer assim, ó. Porque é difícil de aplicar alguma coisa por cima de sombra cintilante. Bem difícil. Mas, ó, consegui fazer o sombreado. Olha só a diferença. Gente, pra mim, é visível, é notável, é gigante essa diferença. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma diferença muito sutil. Quando eu esfumo, colocando profundidade sem brilho aonde eu preciso, faz toda a diferença. A minha pálpebra, que é uma pálpebra já molinha e um pouquinho gordinha, enfim, tem um volume aqui que eu preciso esconder, colocar pra dentro pra aumentar mais o meu olho, fica muito melhor assim do que assim. Cocira. Muito melhor. Certo? É sutil, como eu te falei, mas é bem importante. Vocês viram que eu usei só um marrom clarinho. Se eu usar um marrom mais escuro, dentro, um pouquinho, né, que é um pouquinho mais dentro desse primeiro marrom, vai ficar ainda melhor. Vai abrir mais ainda os meus olhos, mas vai destacar mais também a maquiagem em si. Então, pra mim, nessa maquiagem aqui, desse jeito, pra mim eu já tô amando assim. Mas faz toda a diferença isso do que isso. Com certeza. Outra coisa, por que é importante fazer esse acabamento aqui na pálpebra fixa e côncavo? Porque a gente dá acabamento para as nossas sombras também. Então, mesmo que é suave, a gente dá acabamento. Então, não parece que você só jogou as sombras ali. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Espero de coração que você tenha gostado. Coloca em prática essa maquiagem, posta nos teus stories lá no Instagram e marca @makesincerona. Eu vou adorar ver a sua versão, da minha versão, da versão da Katy Perry. Ficou estranho isso, né? Mas eu acho que tu entendeu. Um beijo. Tchau.